Graça e paz, aqui Pastor Alex Gregório, continuidade aí dos nossos vídeos, para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui no Marcos capítulo 5, a gente está estudando sobre o endemoniado de Gadara. Nós paramos no versículo 3, já temos aí duas introduções, que a gente falou um pouco desse lado espiritual, material. Então hoje vamos estar falando do capítulo 3, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Mas antes que eu esqueça, entre no canal Alex Gregório, se inscreva, assine o sininho, receba sempre notificações. Temos mais 4 páginas no Face, Nas Mãos de Deus, estudos e pregações, Ministério na Mão de Deus sobre família e estudos sobre a família. Tem até que começar agora a botar no canal vídeos, estou um tempinho parado. Tem o PIB, Ministério na Mão de Deus, que é esse, um pouco de espiritual, psicológico, psicanalítico, vamos dizer assim. E tem também PB, Ministério na Mão de Deus, que é sobre falsos profetas, que eu também tenho que colocar lá mais alguma coisa, que eu estou um tempo sem coisa. Mas temos essas 4 páginas, vai lá, curte, divulgue, participe. Em nome de Jesus, seja abençoado. Amém? Canal Pastor Alex Gregório. Se inscreve lá, compartilhe, deixa um like, comentário para a honra e glória de Deus. Então vamos lá. Aqui vamos estar analisando 5 pontos. A gente já viu aí a questão do físico não afeta o material, Deus é Deus. E o reino espiritual sempre vai ser o mesmo, mas o espiritual afeta o físico. Situações como essa, que esse homem ficou possesso de tantos demônios que ficou nessa situação, vivia em sepulcros. Nessa região aqui, dos gentios, Gadara está localizada ali entre Decápolis, as 10 cidades gregas, gentílicas. Então Jesus foi levar o evangelho para essas pessoas. E quando ele chega naquela cidade, logo nos primeiro e segundo versículo, ele passa de um lado para o outro. Há momentos na nossa vida que temos que sair da nossa inércia e irmos para o outro lado. Nós temos um ponto contra e um ponto a favor. Podemos estar numa inércia, que é uma dificuldade para a nossa vida, a qual o cego Bartimeu estava parado no meio do caminho por causa de uma situação que veio sobre a vida dele. Depois vamos estar fazendo ministrações sobre o cego Bartimeu. Então ele estava parado, mas Jesus passou, ele ouviu, gritou, Jesus parou, deu atenção, falou o que ele queria voltar a ver, e o milagre aconteceu sobre a vida dele. Então era um ponto negativo que ele estava parado. Mas podemos estar parados no sentido de estar se preparando, se enchendo, se fortalecendo. Ou eu botaria que é um momento de sairmos da evidência. Jesus, na cidade dele, ele mesmo diz que o profeta na sua casa não tem honra. Por mais que ele fizesse, todo mundo criticava, né? Filho de Maria, filho de José, seus irmãos, as suas irmãs. Ninguém dava crédito para ele. Então Deus tira da evidência. Como assim tira da evidência? Muitas das vezes, para você não ficar em foco, se vai descer, se engrandecer, se ensoberbecer, Deus te tira dessa evidência para trabalhar na sua vida e na tua alma. Porém, ele trabalha ainda em movimento, não nessa certa inércia, como eu estou querendo colocar, mas é a inércia de sair do movimento que pode te trazer o mal. Ele vai para a terra que ninguém queria, terra que os outros rejeitavam. Mas lá foi onde ele mais trabalhou, curou, pregou, ensinou. Deus operou na vida dele. Então, quando ele sai desse momento, é onde Deus opera grande e poderosamente na vida dele. Então, vamos sair da inércia e entrar dentro do querer de Deus. Vamos deixar aplausos e blá blá blá, fama, vaidade para lá. E vamos ficar debaixo da mão de Deus para que Deus opere o milagre. E no versículo 13 ele estava em sepulcro. A gente está avaliando nesse canal, eu avalio a questão do espiritual e um pouco o emocional, psicanalítico. Como esse homem chegou a esse estado? A gente viu aí nas outras ministrações, você segue lá. Esse homem teve lacunas na sua vida que um abismo chamou outro abismo. O expulso valente, o demônio, mas ele volta, sempre volta.
E a casa adornada, vazia, traz mais 7, e aí começa o processo de destruição na vida da pessoa. Se só fumava, agora fuma, bebe, se prostitui, se droga, é um monte de coisa. Então, aqui há uns passos. Nessa cidade, ou nesse onde Jesus foi, pela área litorânea, na beira do rio, haviam covas, ou melhor, perdão, havia ali cavernas. E nessas cavernas ficavam os coxos, mancos, aleijados. As pessoas rejeitadas pela sociedade viviam por ali, jogadas, largadas, abandonadas, nesse estado de miséria. Mas ali esse estado era tão terrível que muitas das vezes os mortos que não tinham condições nenhuma nem de ser enterrados como indigente eram jogados ali. E ali ficava o corpo apodrecendo, por isso que é chamado de sepulcro. Vivia essas pessoas largadas ali, mas era mais lugar de jogar os mortos. Então imagine como esse homem foi para ali. Como? Sem a palavra de Deus. Aqui a gente vê um estado de uma pessoa que não tem a palavra de Deus. Está totalmente desprovida. O ser humano nasceu para crer. Tem uma crença, crer em algo ou em alguma coisa. Ele foi feito para adorar, para crer. Nós fomos criados para adorar um único e verdadeiro Deus. Quando foi soprado o fôlego de vida nas nossas narinas, se fizermos almas viventes, nós adoramos e cremos a um Deus todo-poderoso. Então quem vê toda a criação do mundo, que não tem como ter saído do nada, de uma bactéria, de uma ameba, seja o que foi evoluindo, não existe isso. E mesmo se você crê nisso, você está sendo crente, crendo em algo que é muito complexo, que não dá em nada do que crer num Deus Todo-Poderoso que rege o mundo e tudo. Se a Terra for um pouquinho mais perto do Sol, pum, vira pó, queima tudo. Se afastar demais, congela tudo. Então é a mão de Deus sustentando, como diz os Salmos, sustentando e guardando nossas vidas e o sistema de tudo, solar, terrestre, tudo. Então ele não tinha. Por quê? Olha o que a palavra nos revela. Em Mateus 4,4, quando ele entra no deserto, o diabo vai lá, depois de 40 dias, o diabo aparece para Jesus e vai falar com Jesus, começar a tentar Jesus e transforma essas pedras em pães. E Jesus fala que está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ele está se referindo a Deuteronômio, capítulo 8, versículo 4, onde Deus está falando ali com o povo que o humilhou, que deixou ter fome, e os seus pais seus pais rejeitaram, mas ele mandou um maná que veio do céu, algo esplêndido para a vida deles, e os sustentou. E disse para eles crer que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus. Nós, como aqui está falando da necessidade diária do nosso corpo, nós fazemos tudo pelo alimento. E como Jó, Deus fala, toca em tudo nele, até deixou tocar na sua pele, mas não na sua alma. A gente tem pele por pele. Se for algo que vai tirar a nossa vida, em uma ameaça, a gente demonstra quem é verdadeiro nosso caráter, só pensamos em nós mesmos. Mas Jó foi uma pessoa extraordinária e diferente. Então, esse homem não tinha a palavra de Deus nele. Ele não tinha essa palavra, porque se ele tivesse a palavra, ele ia crer que não importa as dificuldades, as adversidades que estivesse passando, era continuar crendo num Deus poderoso, que é um Deus que alimenta, um Deus que sustenta, um Deus que opera milagres, que opera maravilhas, que tem uma promessa na vida desse homem, como tem na vida de todo mundo, de ser alguém usado pelo Senhor, promessas de bênção, prosperidade e casa próspera. Então ele não tinha isso na vida dele, e entra nesse estado, vamos dizer assim, de decomposição, se preocupando, ficando ansioso, preocupado, nervoso, com muitas outras coisas, e começando a entrar nesse estágio horrível na vida dele.
Em Apocalipse capítulo 10, versículo 9 também vai dizer, o anjo diz a ele, toma esse livro e devora-o. Vai ser amargo para o seu estômago, mas na sua boca vai ser como mel. Ali está falando da revelação de Apocalipse, no estômago dele, dentro do interior, do âmago dele, o mais profundo dele, que seria a nossa alma. Nossa alma. A minha alma quer se prostituir, quer se drogar, quer fazer as vontades mais ilícitas que me dão prazeres. Então, quando eu leio a Bíblia, que está escrito assim, se você olhar na mulher do teu próximo e desejar, arranca teu olho e lança fora, que é melhor entrar no reino de Deus com um olho do que com dois. Jesus ainda fala que se desejar é como se tivesse deitado. Então isso é amargo para o minha alma, a vontade pecaminosa da minha vida. Mas é mel na minha boca, porque eu sei que vai me levar para o céu. Glória a Deus. Então, esse homem não tinha a palavra de Deus. Porque o salmista vai dizer que também ela é mel para a nossa vida, que nos sustenta e que nos alimenta. Mel tem propriedades, sais minerais, aminoácidos, que ajudam o nosso corpo e fortalece. Quando está resfriado, a gente faz o quê? Mel com limão, mel com coentro e outras coisas, porque tem um poder, aminoácidos e sais minerais, é um poder curativo e de regeneração para o nosso organismo. Então a palavra do Senhor é que nos alimenta, que nos sustenta. Então ele não tinha a palavra, não tinha isso na vida dele. E ainda em Mateus capítulo 13 em diante vai dizer o quê? A parábola do semeador. A semente é a palavra, é jogada em cada terra. A terra é o nosso coração. Vem os demônios, né? Quando alguém entra para a igreja, vem os demônios e arranca ela. As dificuldades que mal aparecem, ela sai da igreja. A outra cai no solo, nasce, mas bate em pedra, vem o sol e seca. Quando vem a responsabilidade dentro do nosso caminhar com Cristo na igreja, ela desiste e vai embora. A outra cai em terra, nasce e os espinhos sufocam as necessidades, os prazeres, os desejos da vida, tira a pessoa da igreja. Mas a última cai em terra boa e dá 30, 60 e 100. Então, a palavra do Senhor é como uma árvore na nossa vida que cresce, se estrutura, nos estrutura, desenvolve, dá frutos de folhagem para a honra e glória do Senhor. Tu é abençoado, porque a palavra está na tua vida e abençoa todos que estão em volta de você. Glória a Deus. Então, a primeira coisa que esse homem não tinha na vida dele, a palavra de Deus. Quer saber mais? São 5 coisas. Primeiro, sem a palavra. Segundo, as mágoas e o rancor. Terceiro, a solidão. Ele vivia isolado ali naquele lugar. Quarto, lugar inadequado. Aquilo não é lugar de se viver. E quinto, ele era rejeitado pela sociedade. Vamos ver esses 5 passos. Esses 5 passos levou a ele estar dentro desse sepulcro e possesso por esse monte de demônio na vida dele, a qual deixou ele uma pessoa infelizmente desprezível para ele mesmo, para a casa dele, para a família dele e para a sociedade. Sem a palavra de Deus, infelizmente nós somos assim. Lá em Deuteronômio, capítulo 28, você sabe que ele sai do deserto, aí vai falar sobre a promulgação solene da lei, capítulo 27. Aí vai falar sobre as bênçãos e a maldição. As bênçãos decorrentes de seguir a lei e a palavra. E no versículo 28, a maldição. Então no capítulo 28, versículo 15, vai dizer assim, ó, será, porém, que se não deres ouvidos a voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Agora olha no 28, versículo 28, capítulo 28, versículo 28. O Senhor te ferirá com loucura,
com cegueira e com perturbação de espírito. Se lembra do Saul? Rejeitou a presença de Deus, foi contra suas leis, seus mandamentos, quis fazer conforme a vontade dele. O que entrou nele? Um espírito de loucura. Então, a primeira coisa, quando nós não temos a palavra de Deus na nossa vida, ou não estamos dentro do querer de Deus, eu não estou querendo bater um martelo, mas eu creio, se verdadeiramente nós não estamos dentro do querer, da vontade, do preceito de Deus, nós temos esses problemas psicológicos, emocionais, sentimentais sobre a nossa vida. Nós temos que ter compromisso e aliança com Deus. Compartilhe, mande para quem precise e entra, se inscreva, dê um like, segue aí, vamos ter mais coisas. Ainda nem começamos a entrar nesse capítulo e Deus já está falando poderosamente. Graça e paz!